Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais comoventes e inspiradoras da Bíblia. Uma narrativa que fala sobre perda, lealdade, redenção e, acima de tudo, esperança. Estou falando da jornada de Ruth, uma mulher que, mesmo diante das maiores adversidades, escolheu o caminho do amor e da fé, e teve sua vida completamente transformada. A história de Ruth começa em um tempo de fome em Judá. Por causa da escassez, um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, deixam sua terra natal, Belém, e se mudam para a terra de Moabe. Moabe era uma nação vizinha, mas com uma cultura e religião diferentes, o que tornava essa mudança um passo muito significativo. Lá em Moabe, a vida parecia seguir um novo rumo. Os dois filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas. Malom casa-se com Ruth e Quilion cossocei com Orfa. Por um tempo, a família encontra uma certa estabilidade. No entanto, a tragédia não demora a chegar. Primeiro, Elimeleque, o patriarca da família, morre, deixando Noemi viúva em uma terra estrangeira. E como se não bastasse, cerca de 10 anos depois, seus dois filhos, Malom e Quilion, também falequem. Imaginem a dor de Noemi. Ela está longe de casa, sem seu marido e sem seus dois filhos. Restam apenas ela e suas duas noras, Ruth e Orfa, 3 viúvas compartilhando um luto profundo. A dor de Noemi é tão grande que ela se sente completamente desamparada e amarga. Ela ouve dizer que a fome em Judá finalmente acabou e que o Senhor abençoou novamente seu povo. Então, ela decide que é hora de voltar para casa. Para Belém, Noemi se despede de suas noras, abençoando-as e pedindo que voltem para a casa de suas mães em Moabe. Ela diz a elas: "Voltem minhas filhas. Por que viriam comigo? Acham que eu ainda posso ter filhos para que se casem com eles? Voltem, pois já estou velha demais para casar de novo." Sua dor era visível. Ela acreditava que Deus a havia abandonado e não tinha mais nada a oferecer. Orfa, com um coração partido, beija sua sogra e se despede, voltando para seu povo e seus deuses. Foi uma decisão compreensível. Ela estava voltando para o que conhecia, para a segurança de sua família. Mas Ruth faz algo extraordinário. Ela se agarra a Noemi e se recusa a deixá-la. E aqui temos um dos diálogos mais poderosos de toda a Bíblia. Noemi insiste para que Ruth vá embora, assim como Orfa. Mas Ruth responde com palavras que ecoam através dos séculos: "Não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, eu e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti." Uau! Que declaração de lealdade e amor! Ruth não estava apenas escolhendo seguir sua sogra. Ela estava escolhendo abandonar sua terra, sua cultura, sua família e até mesmo seus deuses para abraçar uma nova vida, um novo povo e um novo Deus, o Deus de Israel. Ela escolheu a incerteza ao lado de Noemi em vez da segurança familiar sem ela. Essa decisão define todo o resto da história. Então, as duas mulheres, Noemi e Ruth, viajam juntas para Belém. Quando chegam, a cidade inteira fica agitada. As pessoas perguntam: "Não é esta Noemi?" Mas ela, tomada pela amargura, responde: "Não me chamem de Noemi, que significa agradável. Chamem-me de Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga." Ela ainda não conseguia ver a luz no fim do túnel. Mal sabia ela que a esperança havia viajado com ela, na pessoa de Ruth. A chegada delas coincide com o início da colheita da cevada. Como eram pobres e viúvas, precisavam encontrar uma maneira de se sustentar. Ruth, mostrando sua proatividade e seu caráter trabalhador, pede permissão a Noemi para ir aos campos recolher as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Essa era uma prática permitida pela lei mosaica, uma forma de prover para os pobres e estrangeiros. Por uma incrível coincidência, como veremos,
pela providência divina menos Ruth, acaba no campo de um homem chamado Boaz. Boaz era um homem rico e influente em Belém. E, mais importante, era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Boaz chega ao campo e imediatamente nota Ruth. Ele pergunta a seus servos: quem é aquela jovem? Eles explicam que é a moabita que voltou com Noemi. Boaz, que já tinha ouvido falar da lealdade de Ruth para com sua sogra, fica impressionado. Ele se aproxima dela e a trata com uma gentileza extraordinária. Ele diz a Ruth para não ir a nenhum outro campo, mas para ficar junto de suas servas. Garante que ela estará segura e que poderá beber da água que seus servos tiraram. Ele ordena a seus trabalhadores que não a incomodem e que até deixem cair de propósito algumas espigas para que ela possa recolher. Ruth, surpresa com tanta bondade, se curva diante dele e pergunta: por que achei tanto favor aos teus olhos, a ponto de te importares comigo, sendo eu uma estrangeira? E a resposta de Boaz revela seu coração nobre. Contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra depois da morte de teu marido. Como deixaste teu pai e tua mãe e tua terra natal, e vieste para um povo que não conhecias. Que o Senhor retribua o teu feito, e que sejas ricamente recompensada pelo Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Boaz não via apenas uma estrangeira pobre. Ele via uma mulher de caráter, coragem e fé. Ele a reconheceu e a honrou publicamente. Na hora da refeição, ele a convida para comer com ele e seus trabalhadores, um gesto de grande hospitalidade e aceitação. No final do dia, Ruth volta para casa com uma quantidade enorme de cevada. Muito mais do que esperava. Noemi fica espantada e pergunta onde ela trabalhou. Quando Ruth conta que foi no campo de Boaz, uma chama de esperança se acende no coração de Noemi. Ela exclama: bendito seja ele pelo Senhor, que não abandonou sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E então, Noemi revela a Ruth que Boaz é um de seus parentes resgatadores. O que isso significa? Na lei israelita, um parente próximo tinha o direito, e em alguns casos, o dever de resgatar a propriedade de um parente falecido e também de se casar com a viúva para dar continuidade ao nome da família. Essa pessoa era chamada de Goel, o parente resgatador. De repente, a amargura de Noemi começa a se transformar em um plano. Ela vê uma oportunidade, não apenas para a sobrevivência de Ruth, mas para a restauração de toda a sua família. Ela percebe que Deus não a havia abandonado. Sua providência estava agindo o tempo todo, guiando os passos de Ruth até o campo de Boaz. Noemi, agora cheia de esperança, elabora um plano ousado. Ela instrui Ruth a se preparar, se perfumar e vestir suas melhores roupas. À noite, ela deveria ir até a eira, o lugar onde Boaz estaria debulhando a cevada. Ela deveria esperar Boaz comer, beber e se deitar. Então, discretamente, ela deveria descobrir seus pés e se deitar ali. Pode parecer um plano estranho para nós hoje, mas era um ato simbólico. Ao descobrir os pés de Boaz e se deitar ali, Ruth estava humildemente pedindo que ele a tomasse sob sua proteção, que cumprisse seu papel de parente resgatador. Ruth, sempre obediente e confiante na sabedoria de Noemi, faz exatamente como foi instruída. No meio da noite, Boaz acorda assustado e vê uma mulher a seus pés. Ele pergunta: quem é ela? E Ruth responde: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre mim, pois tu és um resgatador. O ato de estender a capa simbolizava o casamento e a proteção. Boaz fica profundamente comovido pela atitude de Ruth. Ele a abençoa e diz: esta sua última bondade é maior do que a primeira, pois você não correu atrás dos jovens, sejam eles ricos ou pobres. Ele reconhece que ela não estava buscando um casamento por interesse ou paixão juvenil, mas estava agindo por lealdade à sua família e para honrar a memória de seu falecido marido. Ele viu seu caráter nobre mais uma vez. Boaz promete cuidar do assunto, mas revela que há um parente ainda mais próximo do que ele, que teria a primeira opção de resgatar Ruth. No entanto, ele garante a ela que, se esse parente não quiser,
ele mesmo o fará. Na manhã seguinte, ele a despede com um presente generoso de cevada e vai até a porta da cidade para resolver a questão legalmente. Boaz encontra o outro parente e, na presença das testemunhas da cidade, apresenta a situação. A terra de Elimeleque estava à venda por Noemi. O parente inicialmente concorda em comprar a terra, mas Boaz adiciona a condição crucial. Quem comprasse a terra também deveria se casar com Rute, a moabita, para dar descendência ao falecido. Diante dessa obrigação, que poderia complicar sua própria herança, o parente desiste. Com isso, o caminho fica livre para Boaz, diante de todos. Ele declara que está comprando a propriedade de Elimeleque e que também está tomando Rute, a moabita, como sua esposa. A multidão o abençoa, desejando que sua casa seja próspera. Assim, Boaz se casa com Rute. A mulher que chegou a Belém como uma estrangeira viúva e sem nada, agora é a esposa de um dos homens mais respeitados da cidade. E a bênção não para por aí. Logo, Rute engravida e dá à luz um filho. O nascimento desse bebê é a culminação da redenção. As mulheres da cidade celebram com Noemi, dizendo: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. Ele te renovará a vida e te sustentará na velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e que é melhor para ti do que 7 filhos. Noemi, que chegou a Belém amarga e de mãos vazias, agora segura seu neto nos braços. O menino recebeu o nome de Obed. A história de Rute e Boaz não termina aí. A Bíblia nos conta que Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi, o maior rei de Israel. E claro, da linhagem de Davi viria, séculos mais tarde, o próprio Jesus Cristo. A jornada de Rute é a prova de que a esperança pode ser resgatada, mesmo nos momentos mais sombrios. Rute escolheu a lealdade em vez da conveniência, a fé em vez do medo. E por causa de suas escolhas, Deus não apenas restaurou sua vida e a de Noemi, mas a inseriu na linhagem do próprio Salvador. Uma estrangeira moabita se tornou a bisavó do grande rei Davi e uma ancestral de Jesus. Essa história nos ensina que nossos pequenos atos de bondade, lealdade e fé podem ter um impacto que vai muito além do que podemos imaginar. Nos ensina que, mesmo quando nos sentimos como Noemi, amargurados e sem esperança, a providência divina está trabalhando nos bastidores, guiando pessoas e eventos para cumprir seus propósitos redentores. Espero que a jornada de Rute tenha tocado seu coração como toca o meu. É um lembrete poderoso de que Deus pode transformar qualquer situação e usar pessoas improváveis para realizar grandes coisas. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias inspiradoras como esta, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Fiquem com Deus e até a próxima.